Meu amigo Espírito Santo, enquanto eu estava na cadeira, o Senhor falou comigo, Pai, e o Senhor me deu a introdução dessa mensagem. Eu quero te agradecer porque vai ser uma noite profética, uma noite de quebrantamento, uma noite de avivamento, mas uma noite de transformação, Senhor. Se quem não entendeu ainda a visão dessa igreja, se quem ainda não alinhou seu coração com o coração da liderança, essa noite se chama resposta de um alinhamento profético que o céu vai produzir, Senhor. Rasga o céu nessa noite, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode cantar isso um pouquinho? Eu sinto uma graça de Deus aqui. Escute, falar sobre discipulado é falar sobre um dos pilares desse ministério, dessa igreja. Falar sobre discipulado, eu quero que você entenda algo. Pastor, o que eu preciso entender para fundamentar? Eu vou falar algumas coisas para fundamentar um bom lugar que nós vamos chegar nessa noite. Discipulado não é uma amizade simplesmente, não é alguém que você conhece e se identifica. Por quê, pastor? Porque há pessoas que você conhece, mas há outras que entram no teu caminho porque é Deus que te apresenta. Eu vou repetir, há pessoas que você conhece, mas há pessoas que Deus te apresenta. Para quê? Para destravar o teu futuro, para fazer você acessar o teu destino. E às vezes quando a gente começa a entrar e caminhar em discipulado, nós precisamos entender algo. O quê? Que às vezes o momento em que essa pessoa vai nos encontrar, o momento em que Jesus encontrou os seus discípulos, talvez não eram momentos bons, mas eu estou aqui para declarar, teu momento não define o teu futuro. Deus vai te apresentar pessoas chaves. Deus te trouxe para uma casa de discipulado para você entender, a tua fase ruim não define o teu futuro e aquilo que Deus tem para a tua vida é maior do que o teu momento. Eu posso ouvir um glória a Deus? Agora, há um poder muito grandioso. Eu estava ali na cadeira e o Espírito Santo tocou isso no meu coração. Eu fui ali, eu fucei meu iPad, eu falei, eu preciso achar esse texto. Porque quando se fala de discipulado, há um poder no discipulado. E que poder é esse, pastor? Eu quero ler um texto só nesse momento. Mateus 9:9. Se você tiver aí. É o chamado, é o discípulo, é o convite de Jesus a um discípulo, alguém que vai se tornar discípulo. Eu acho tão incrível porque disse assim, Mateus 9:9. Olha só, a minha versão diz: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Diga comigo amém. Amém. Pastor, que poder, eu estou introduzindo, mas eu preciso que você venha comigo. Pastor, que poder é esse desse discipulado? Que poder é esse desse convite, desse fundamento? Que faz alguém que está parado se movimentar, que faz alguém que está de forma, com uma postura caída, tomar uma postura e avançar. O que há por detrás desse discipulado? Eu acho tão incrível porque o texto que eu li fala de uma mesa e de um homem que está sentado nessa mesa. Essa mesa não é qualquer mesa, essa mesa não é uma mesa qualquer, é uma mesa cobiçada por muita gente. Muita gente tentou sentar na mesa que Mateus estava, muita gente tentou sentar na cadeira que Mateus estava e não conseguiu. Era a mesa da coletoria, a mesa da cobrança de impostos. Era um cargo que muitos queriam e não conseguiram. É uma mesa muito disputada, é uma mesa que para entrar nela teve muito empenho. Teve muita gente que tentou sentar naquela posição, que tentou ter aquela profissão e não conseguiu. Era uma mesa disputada. Você está aí comigo, amém? Todo mundo que passava ali por Mateus olhava aquela mesa e queria aquela mesa. Todo mundo que passava por Mateus e via ele sentado naquela mesa queria aquele lugar.
Quem olhava Mateus pensava, teve sucesso na vida. Quem olhava Mateus pensava, teve resultado na vida. Quem olhava Mateus de fora pensava, como eu queria ter o lugar que ele tem, estar sentado no ambiente onde ele está. Agora, o que todo mundo queria, Mateus conquistou. Você está aí comigo, amém? O que todo mundo almejava, o que todo mundo lutou, Mateus conseguiu. Pastor, agora o que o senhor quer falar? É que Mateus, perante a sociedade, é um homem vencedor. Estudou, lutou, teve influência e conseguiu sentar naquela mesa. Veja, mas quando ele senta naquela mesa, aquela mesa tão valiosa, ele entendeu que de algum motivo, quando Jesus passa por ele, aquela mesa já não se torna tão valiosa assim. Jesus passou por ali e falou: ei, levanta, segue-me. Levanta, vem caminhar comigo. Levanta, vem experimentar o discipulado. Jesus passa e faz um convite tão incrível para aquele homem que está num bom lugar, um lugar almejado, uma posição alta, um lugar que lutou muito para conquistar e conquistou. E Jesus fala: vem. Aquele lugar parecia ser um lugar satisfatório. Aquele lugar parecia ser um lugar que trazia plenitude, preenchimento. Mas agora o cenário é um homem insatisfeito numa mesa que todo mundo queria estar. Um homem insatisfeito numa profissão, num lugar que todo mundo daria tudo para estar lá, mas há um homem insatisfeito. Quando eu vejo isso e percebo isso, isso não faz sentido para mim. Por que não faz sentido para mim, pastor? Porque é uma mesa de alguém que lutou, de um ambiente que todos querem. Mas o que não faz sentido? É porque aquela mesa é a mesa de alguém que coleta impostos. Aquela mesa é a mesa de alguém que ganha. Aquela mesa é uma mesa de um cobrador. Aquela mesa é uma mesa de um tomador. Naquela mesa Mateus apenas recebia. Naquela mesa Mateus apenas ganhava. Pastor, e o que o senhor quer falar? Qual que é esse poder do discipulado que eu quero liberar aqui? A vida nunca vai fazer sentido enquanto a minha mesa eu só recebo. A minha vida só vai fazer sentido quando eu me levanto de um ambiente onde eu só recebo e eu começo a liberar também. Pastor, o que o senhor está pregando? Eu queria que você erguesse a sua mão agora para o alto para receber essa palavra. Você precisa pegar essa palavra. Ei, o discipulado é um convite a uma mudança de mesa, a uma mudança de vida, onde a tua vida muda não porque você recebe, mas é porque você recebe e você entrega. Ei, eu quero declarar: essa igreja tem um DNA. Que DNA é esse? É um DNA que você recebe de Deus, mas também entrega e abençoa alguém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Olha o poder desse discipulado. Olha o poder desse discipulado. Mateus, ele sai de um lugar que todo mundo quer, que ele só recebe, mas agora ele caminha com Jesus. Para quê? Para servir, para dar, para aprender. Quando a gente vê o chamado de Pedro, em Lucas capítulo 5, Pedro está frustrado, está num momento ruim, como eu comecei falando. Mas agora o futuro dele era mais poderoso do que o momento dele. Jesus enche o barco dele e ele percebe, escuta que o que Jesus está oferecendo, falando: ó, larga a rede, larga tudo e me segue. O convite ao discipulado era um convite que Jesus estava fazendo para ele viver algumas coisas que barco nenhum poderia providenciar a ele. Se você entendesse que caminhar com o teu pastor, que caminhar em aliança, se você entendesse que caminhar em discipulado, caminhar em honra, traz para a tua vida coisas que barco nenhum traz, que dinheiro nenhum traz, que promoção de trabalho nenhum traz, que hora extra não traz. Eu estou pregando para alguém que entende que há uma vida de Deus e uma unção nesse lugar que flui através do discipulado. Eu sinto um ambiente de graça aqui. Pastor, o que o senhor está falando? Uma pessoa que caminha em discipulado, escute, uma pessoa que caminha em discipulado há 1 ano, às vezes é mais maduro do que alguém que frequenta a igreja há 20 anos. Vou repetir isso. Uma pessoa que caminha em discipulado há 1 ano, às vezes se torna mais maduro do que alguém que frequenta a igreja há 20 anos. Por quê? Porque você pode ser um frequentador de igreja e nunca receber daquilo que Deus depositou no ministério, no coração do seu pastor. Mas agora, quando você decide não apenas esquentar o banco de uma igreja, mas você decide: não, eu quero absorver daquilo que está no teu coração, meu pastor, a tua vida muda, a tua vida é transformada. Eu acho tão incrível esse poder do discipulado. Por quê? Porque tem gente que acha que, não, discipulado é aquela reunião caseira que a gente faz, né? E a gente faz um estudo bíblico. Isso não é discipulado. Isso pode acontecer no discipulado, mas não é discipulado.
Tem gente que acha que o discipulado é apenas o quê, pastor? É uma privada, onde eu vou lá e libero o que não presta, o que está de ruim na minha vida, onde eu falo mal da minha esposa, do meu esposo, eu falo mal dos irmãos, abro o meu coração. Discipulado não é só isso, um lugar que você vai para depositar o que não presta. Pastor, o que é discipulado? Discipulado é como se fosse um salão de beleza, onde você caminha junto com alguém para melhorar a imagem de Jesus em você. Eu queria só 3 para entender o que eu estou pregando. Discipulado é uma caminhada no lado a lado, que Deus usa a vida de alguém para quê? Para melhorar a imagem de Jesus em teu comportamento. Eu queria só 3 que pudesse dar um glória a Deus pelo DNA dessa igreja. Pastor, o que o Senhor está falando? Imagina comigo. Fico imaginando uma casa que não tem discipulado, uma igreja sem discipulado, pastor. Imagina só, seu pastor está aqui, e ele pega uma mangueira, e agora ele vai começar a encher. Eu estou aqui hoje como uma mangueira, tentando encher cada coração que está aqui. Você veio nessa conferência para ser cheio. Eu quero declarar, você não vai só ser cheio, você vai transbordar também. Mas escute, imagina que eu estou aqui com uma mangueira agora, e eu estou querendo encher cada garrafa que está nessas cadeiras. Imagina que você é uma garrafa, e eu estou aqui com uma mangueira mirando em você uma palavra. A pergunta que eu faço para você é: será que eu vou conseguir encher você daqui, sim ou não? Sim ou não? Eu não vou conseguir, eu não vou ter mira suficiente. Pode entrar algo em você, mas imagina que cada cadeira tem uma garrafa, e eu estou com uma mangueira tentando encher. É possível encher, sim ou não? Mas agora, por que é importante a gente entender o poder do discipulado? É porque quando você decide caminhar com o seu pastor, ou caminhar com o líder que Deus levantou, ou caminhar debaixo de aliança, de lealdade e honra, é como se essa mangueira não tivesse só no púlpito, mas é como se essa mangueira tivesse todos os dias dentro de você. Você já não vem para o culto para ser cheio, você vem para o culto para transbordar, porque você já está tão cheio da vida que Deus depositou do teu líder, dentro do teu coração, que você vem para cá para transbordar em quem está no teu lado, em quem está na tua direita. Eu queria que você transbordasse, apertasse a mão de alguém aí, até ele dar um glória a Deus, até ele dar um aleluia. Eu estou introduzindo, mas nós vamos chegar num bom lugar. Sabe, quando o pastor me convidou para isso, eu imaginei na minha vida, porque eu sou fruto de discipulado. Cresci numa família desestruturada, criado numa comunidade, numa favela, criado pela avó, no meio do tráfico de droga. Mas o que faz um rapaz de 31 anos ter um resultado às vezes de alguém de 60, de 70 anos? O que faz alguém jovem como eu ter esse resultado? Sabe o que é? É decidir caminhar em aliança, em discipulado. É decidir se sujeitar com alguém que está gerando há mais tempo do que eu. Não é sobre, escuta, sabe por que tem gente que não entende o discipulado? Porque ele acha assim: não, o que eu carrego é mais grande do que o meu pastor, o que eu carrego é mais grande do que o fulano, como que eu vou me sujeitar? Não, isso aí não dá. Para mim discipular tem que ser o vice-deus, tem que ser a 4ª pessoa da trindade, é só o pastor, é só alguém, tem que ser muito bom, tem que pregar muito bem. Você não entendeu é nada. Porque quando o Espírito Santo deposita algo dentro de Maria, ela começa a gerar. E eu quero declarar: prepare as parteiras, porque essa igreja vai gerar discípulos. Essa igreja vai gerar discípulos que vai impactar Jaraguá, que vai impactar toda a sociedade dessa cidade. Quando Maria agora ela é cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz ela gerar algo para um tempo. Maria era nova, mas a prima dela, Isabel, era velha. Você está aí comigo, sim ou não? Isabel era mais velha e gerava já, porque João Batista, ele tinha uma diferença de alguns meses de idade para Jesus Cristo. Então quando o anjo visitou Isabel, depois de alguns meses ele vai visitar Maria. Isabel é mais velha, Isabel está gerando há mais tempo, mas quando Maria é visitada pelo Espírito Santo, o que ela gera é maior do que Isabel. Pastor, o senhor, é isso mesmo, o que eu carrego é muito grande, pastor. Você só não entendeu o comportamento de Maria. Sabe o que ela faz? Quando o anjo acaba de visitar ela, a Bíblia vai falar que ela vai visitar a sua prima Isabel, porque mesmo se aquilo que eu gero é grande, eu vou caminhar e aprender com quem está gerando há mais tempo do que eu. Eu queria só 3 para entender que há uma unção de sabedoria nesse lugar. Eu vim pregar para alguém que acredita que há uma unção sobre os seus pastores, que há uma unção sobre essa casa. Quem entender isso vai ser promovido. Quem entender isso vai mudar de nível. Eu queria só 3 para entender o que eu estou pregando. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Já cheguei. Você pode ter um resultado sozinho, mas você pode ter um resultado muito melhor quando você decide caminhar em discipulado, em aliança.
Anota isso se você está anotando. A vida, o ministério, a família que você sonha está dentro de alguém que você ainda não se relaciona, às vezes por orgulho. Mas anote, a vida que eu sonho, o ministério que eu sonho, o casamento que eu sonho está dentro de alguém que eu ainda não me relaciono, está dentro de um ambiente que eu ainda não frequento e de uma sabedoria que eu ainda não adquiri. Vou repetir, a vida que você sonha, o ministério que você sonha está dentro de alguém que você ainda desdenha, não se relaciona, está dentro de um ambiente que você ainda não frequenta e numa sabedoria que você ainda não adquiriu. Agora, quando você se conecta com a pessoa certa, quando você está numa casa de discipulado e agora você começa a frequentar um novo ambiente, e aí você se esquece das coisas que para trás ficam, você se esquece da sua antiga igreja, da sua antiga doutrina, da sua antiga teologia, você esquece para aquilo que para trás fica, você acessa um novo ambiente, você recebe uma nova sabedoria. Sabe o que isso faz? Isso empurra você para um tempo novo em tua vida. E eu vim aqui profetizar. Se você tiver fé, pula dessa cadeira, pega essa palavra. Deus me trouxe aqui como um profeta para falar. Deus está te preparando para um tempo como você nunca viveu. A vida que você sonha existe, o casamento que você sonha existe, mas às vezes está dentro da instrução que você ainda não se abriu para ouvir do teu líder. Faz sentido o que eu estou falando para você, amém? Agora, eu acho tão incrível porque discipulado não tem a ver com idade. Coloca para mim na tela 2 Timóteo capítulo 4 verso 13. Diga comigo, glória a Deus. Faz barulho, eu sou agitado. Eu falei para o Moacir, hoje eu vou pregar mais calmo. Eu acho que eu estou calmo, né? Pastor, dentro de uma igreja que o pilar dela é o discipulado, por que eu estou aqui e não fluo? Por que eu estou aqui e não acontece? Por que eu estou aqui e às vezes parece que eu não sou visto? Por que eu estou aqui e às vezes eu estou vivendo o silêncio de Deus? Escute o que eu vou falar. O fato de Deus estar calado não significa que Ele está parado. Vou repetir. O fato de Deus estar calado não significa que Ele está parado. Porque às vezes o tempo de silêncio que você está caminhando discipulado para ser conhecido, para construir uma história no lugar que Deus te plantou, é um tempo de silêncio para você. Deus pode até estar calado, mas Ele não está parado. Ele está movimentando, Ele está soprando o teu nome, porque Ele senta em mesas que você não senta, Ele participa de reuniões que você não participa. Então não pense que Deus está calado. Ele pode estar calado para que a tua fé fale mais alto. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas na sexta-feira, quando Jesus morre, há um silêncio. Sexta-feira é silêncio, sábado é silêncio. Parecia que não tinha nada acontecendo, está tudo calado. Mas Ele não está parado, porque quando Ele morre, Ele vai ao inferno e leva cativo ao cativeiro. No mundo o diabo está fazendo festa, pensando que venceu, mas Jesus está quieto nos bastidores, preparando a surpresa. Pastor, o que o Senhor está falando? Na sexta-feira Ele morre como uma ovelha muda, está tudo calado, é um tempo de silêncio, parece que nada está acontecendo. Mas no domingo pela manhã Ele ressuscita como leão. Enquanto o diabo estava fazendo graça, Ele estava preparando a festa. Não reclame do tempo que você vive. Às vezes você está num tempo de espera, sendo poldado, porque faz parte de um discipulado de Deus para a tua vida. Tem alguns excessos que precisam sair para você estar posicionado para aquilo que Deus tem. Pastor, entendi, mas o que falta na minha vida para me romper? A característica de um bom discipulado e de alguém que entende a sua casa, o lugar que frequenta é: não existe discipulado se não tiver pessoas que têm um coração ensinável. Anote isso. Não existe discipulado se não tiver pessoas que têm um coração ensinável. O coração ensinável, eu posso falar que é a base para um discipulado. Tem gente que acha que sabe tudo. Eu já sei, vou na conferência, eu já sei o que o pastor vai pregar amanhã, eu já sei o que o pregador vai falar, eu já sei os louvores, eu já sei o tom. Deixa eu falar algo para você. Quando você para de aprender, você para de crescer. Escute isso. Quando você para de aprender, você para de crescer. A base de um coração que quer aprender é tudo que Deus precisa para que você possa crescer. Olha esse texto. Esse texto mexeu comigo há anos. Há anos esse texto mexe comigo. Paulo está na sua última prisão. Ele vai morrer. Ele vai ser julgado e vai perecer. É a última carta que ele escreve. É os últimos momentos da vida de Paulo.
Paulo vai viver mais alguns meses, algumas semanas talvez, e vai morrer. Ele vai ser condenado e vai morrer. Olha o que ele escreve a Timóteo: quando você vier, traz-me a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Repita assim: a base de um bom discipulado é um coração ensinável. Esse texto, isso aqui você não vai achar no YouTube, no Google, em nenhum lugar, porque foi o Espírito Santo ministrando comigo, com a minha liderança. Quando eu olho esse texto salta na minha vida. Por quê? Porque Paulo aqui, ele já sofreu naufrágio, já implantou igreja, já foi traído, já foi abençoado, já recebeu ofertas, ele já foi ao terceiro céu, ele já teve revelação da graça de Deus. Mas agora Paulo está no final da sua vida, mas olha só, uma vida de resultado. É alguém que tem um coração ensinável, porque ele não apenas exerce liderança, mas ele aprende a se submeter e receber da vida de alguém. Isso está no texto, quando ele fala assim: quando você vier, não esquece, eu estou no final da minha vida, mas traz os livros. Repita comigo: os livros. Pastor, o que é os livros? Os livros é aquilo que eu recebo da vida de alguém. O livro é a história de alguém, é a influência de alguém, é a unção de alguém. Eu queria só 3 para entender. O livro é alguém que já tem uma caminhada, mas sabe, eu ainda posso aprender alguma coisa com alguém. O livro é a unção que você recebe no culto. O livro é a unção que você recebe do teu pastor. O livro é a unção que você recebe dos teus líderes. Pastor, mas ele não pede só livro, não. Ele está no final da sua vida, mas pede os pergaminhos. Veja, o livro é a unção que eu recebo, é o conhecimento que eu recebo, mas o pergaminho é a unção e o conhecimento que eu transmito. Eu quero declarar: você não é uma represa, você é uma fonte. Vai vir em você, mas não vai parar em você. Aquilo que você recebe aqui, você vai levar para a tua casa, você vai levar para a tua família, você vai levar para o teu trabalho. Paulo, ele está aqui, ele está no final da vida e ele fala assim: olha, quando vier, por favor, traga o quê? Os livros. Eu preciso aprender, eu quero ser influenciado por quem me inspira. Você está aí comigo, amém? Amém. Tinha alguém que inspirava e influenciava o conhecimento de Paulo. Tinha alguém que inspirava e influenciava aquilo que Paulo vivia. E ele fala assim: mas traz os pergaminhos também. Porque o verdadeiro discipulado não é aquele que só você se enche, mas você se enche para transbordar sobre a vida de alguém. Escute, eu quero declarar: você vai transbordar. Eu quero declarar: você vai transbordar. Eu sinto uma unção aqui para declarar uma palavra profética sobre a tua vida. A percepção que eu tenho no meu espírito é aquela percepção assim: ei, Josué está sendo preparado, mas chega um dia que Moisés sai de cena e Deus fala assim: ei Josué, levanta porque chegou a tua vez. Eu estou aqui para declarar: tudo que você recebe aqui não vai ficar aqui. Você está aqui por um tempo. Existem pessoas que estão aqui por um tempo, por um ciclo, mas não vão permanecer aqui, porque vão ser enviadas para outros lugares, para implantar igreja, para cuidar, para gerar cura, para gerar discipulado. Existe um tempo de expansão sobre esse lugar. Agora, Paulo está vivendo uma prisão fria, úmida, insalubre. Ele não está numa prisão como quando ele escreveu aos Filipenses, que era uma casa, uma prisão domiciliar. Essa prisão é um outro tipo de prisão. E ele fala bem assim: ei, traz o conhecimento, traz tudo. Mas no dia mau que eu estou vivendo, ei Timóteo, você precisa ser a ponte para quê? Para me trazer uma cobertura, para me trazer a capa. Uau! Pastor, o que é caminhar em discipulado? É você caminhar debaixo de uma cobertura, é você caminhar debaixo de uma visão. Ei, escuta, há uma diferença entre a tampa e a cobertura. A tampa limita o teu crescimento, a cobertura protege aquilo que Deus depositou dentro de você. Não sei se você já viu uma caneta marca-texto. Pô, ela brilha, ela dá um destaque, ela é poderosa, mas existe uma cobertura. Para quê? Para tampar aquilo que está depositado dentro dela. Porque se ela ficar sem a cobertura, seca. É por isso que tem muita gente que seca, que começa um ministério bem, mas não tem resistência. Por quê? Porque nunca conseguiu andar debaixo de obediência, submissão, autoridade, debaixo da cobertura. Mas Deus hoje está levantando uma igreja madura, uma igreja inteligente, uma igreja que entende o que Deus depositou, mas vai caminhar em discipulado. Para quê? Para preservar aquilo que Deus colocou aí dentro também. Por quê, pastor Bruno? Nós já vamos ver algumas coisas aqui comigo. Porque submissão, caminhar debaixo de uma direção de discipulado, é libertador. Repita comigo: submissão, autoridade, é liberdade.
Pastor, o que o Senhor está falando? A submissão, caminhar no lado de alguém, é Deus tratando o teu ego. Por quê? Porque é a forma de você se libertar de tudo ser feito do seu jeito. Vou repetir: caminhar no lado de alguém, receber a direção de alguém. O seu pastor fala assim: olha, eu estou caminhando com você em amor, eu estou vendo ali na frente, então, olha, vai por aqui. Caminhar debaixo de discipulado, sabe o que é? É ser liberto de tudo ser feito do jeito como eu queria, na hora que eu queria. Eu queria só 3 para entender o que eu estou pregando. Pastor, o que o Senhor está falando? A submissão me liberta das coisas serem feitas do meu jeito. Pastor, o que o Senhor está falando? A melhor posição que existe para alguém crescer é estar debaixo de discipulado. O que é discipulado? Uma conexão. Discipulado é uma conexão. Por exemplo, quem é que discipula uma planta? A terra. Quem é que discipula um peixe? A água. Por que a planta cresce? Porque ela está em submissão à terra. Se você tira a planta da terra, ela morre. Sabe o que o discipulado, caminhar debaixo de liderança, de pastoreio, caminhar em comunhão, caminhar em obediência gera? Sabe o que ela faz? Ela gera proteção. Tudo que Deus cria debaixo de autoridade. Eu queria só 3 para entender o que eu estou pregando aqui. Pastor, por que é tão importante isso? É porque você vai crescer muito. Escuta, uma árvore cresce muito, mas qual que é o segredo do meu crescimento? E isso é tão verdade. O Moacir caminha comigo, ele sabe disso. Eu sou alguém que caminho de lealdade com o meu pastor, com o meu bispo. Todas as terças eu sento com ele e eu tomo café, porque um discipulado gostoso é aquele que não tem hora marcada, que você vai para uma transferência de vida, para uma transferência de coração. Pastor, o que o Senhor está falando? O meu segredo é esse, é porque por mais que eu cresça, por mais que eu esteja aqui, por mais que daqui 2 meses eu esteja na Europa, por mais que eu vá para muitos lugares, eu entendo. O peixe nunca vai ser maior do que a água. Eu nunca vou ser maior do que o meu discipulador. Eu nunca vou ser maior do que aquele que Deus estabeleceu para cuidar da minha vida. As minhas obras podem ser maior, mas eu sei o meu lugar. Está aí comigo, amém? Pastor, o que o Senhor está falando? Quando você decide não caminhar assim, a falta de discipulado traz autodestruição. Vou repetir, anote isso. A falta de discipulado traz autodestruição. A falta de caminhar debaixo de aliança, de submissão, de comunhão, de concordância, ela traz autodestruição. Quando você tira um peixe de dentro da água, você não precisa matar ele, ele morre sozinho. Quando você tira uma planta da terra, você não precisa matar ela morre sozinha. Sabe por que tem gente que ficou pelo meio do caminho? Porque nunca entendeu o DNA dessa casa, que é discipulado. Porque se caminhasse aqui em discipulado, ia estar vivo, ia estar fluindo, ia estar crescendo. Eu quero declarar, você não vai ser daquele que retrocede, você vai ser daquele que cresce, daquele que avança. Aleluia. Por que é importante, pastor, tudo isso? Caminhar junto. Porque o teu crescimento vai determinar disso. Você nunca vai ser confiável caminhando longe. Anote, eu nunca serei confiável caminhando longe. É impossível, sou pastor de igreja, é impossível ser confiável caminhando longe. A gente se torna confiável caminhando perto. A gente se torna confiável, sabe, caminhando junto. Tudo que eu sou é fruto de andar junto. Tudo que eu sou é fruto de eu entender o discipulado. Discipulado não é fazer um outro eu. Discipulado é eu construir a imagem de Jesus sobre a vida de alguém. Vou repetir, discipulado não é você caminhar num lugar que você se torna um outro eu igual a mim. Não, discipulado é eu te ensinar a ter um caráter melhor, um posicionamento melhor, uma família melhor, para moldar a imagem de Cristo em você, para que quando alguém te vê diante da sociedade, você não precise pregar, porque alguém vê Cristo chegando lá, alguém vê Jesus chegando lá. Discipulado não é manipular as pessoas, não é o abuso da roupa, do carro, daquilo que faz. Não, o que é discipulado? Discipulado não é apenas relacionamento, amizade. Discipulado é um investimento. É eu arrancar algo meu, algo de Deus da minha vida para depositar sobre a vida de alguém. Pastor, o que não é discipulado? Discipulado não pode ter dependência emocional. Por exemplo, discipulado não é alguém ficar dependente de mim. Não, eu ensino lá na igreja que, olha, o pastor Moacir sabe. Pastor Moacir, eu vou ficar lá na igreja para sempre, sim ou não? Mas quantos anos eu vou ficar lá? 2 anos, 3 anos, 4 estourando. E eu não vou ficar lá.
e eles vão permanecer e vão ficar lá e vão fazer obras maiores do que a minha. Sabe por quê? Porque o modelo de discipulado de Jesus, que nós vamos ver, era um discipulado assim, ele caminhava junto, estabelecia uma visão, ele estabelecia uma cultura, porque a cultura vai ser o motor de um ambiente. Quando você estabelece uma boa cultura em discipulado, aquilo se torna o motor que faz aquele ambiente, aquelas pessoas avançarem. E Jesus falava assim, olha, ei, vocês vão ficar, eu vou enviar o Consolador, mas eu vou voltar para o Pai. Porque o discipulado não é fazer as pessoas dependentes emocionalmente de mim. O que é o discipulado, pastor? O discipulado é fazer as pessoas serem dependentes de Deus. Amém. Vou repetir, o discipulado é você caminhar junto com alguém que vai te ensinar, olha, você precisa orar, porque você precisa ser dependente de Deus. Você precisa jejuar, você precisa ter vida com Deus, porque é Ele que muda a tua história, é Ele que muda a tua vida. Não é eu prender alguém sendo dependente a mim, é eu prender alguém sendo dependente de Deus. Amém. Você está aí comigo, amém? Jesus discipulava assim. Ele chamou seus discípulos para participar da sua vida. Ele vai ao monte, ele ora, e aí ele escolhe 12 para quê? Para caminhar junto com ele, e depois os enviou para pregar. Qual que é o modelo de Jesus? Primeiro você vem, caminha, senta, aprende, convive comigo, come 1 quilo de sal comigo, depois você faz. Pastor, qual que é o modelo de um discipulado saudável? Por que nessa igreja às vezes você chega e tem que esperar um tempo para fazer as coisas? É porque é o modelo bíblico de discipulado. Primeiro você conhece meu coração. Primeiro o que você precisa, eu acredito, para crescer nessa igreja? Amar a Deus, amar o seu pastor e amar a sua igreja. Você está aí comigo, amém? Aí você caminha junto. Jesus, ele chamou para si e depois os enviou. Ele estabeleceu uma cultura. Pastor, o que o senhor está falando? Tem gente que não entende o discipulado e ele não consegue permanecer nesse ambiente. Por qual motivo? Porque ele quer fazer. Sabe a crise de Marta, que não consegue parar? Ela está sempre assim, agoniada. Eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Toda igreja tem algumas Martas, tem ou não tem? Eu não tenho. Pastor, quem que é a Marta? Está sempre quieta. Tem que fazer, está chegando. E as Martas são uma bênção. Sim ou não? Sim. O problema é que as Martas não deixam as Maria em paz. A gente tem que colocar dentro da Marta um pouquinho de Maria, um pouquinho de adoração. Pastor, o que o senhor está fazendo? Está falando, é que um ambiente de discipulado, você não chega fazendo, você chega sendo, se tornando, aprendendo. No reino de Deus, mais importante do que fazer é ser. Escute, no reino de Deus, mais importante do que fazer é ser. Porque fazer sem ser em algum momento vai gerar escândalo. Vou repetir. No reino de Deus é mais importante ser do que fazer. É por isso que Deus chamou os discípulos para caminharem consigo, ou seja, primeiro vocês vão ser, primeiro vocês vão se tornar, depois vocês vão fazer, porque no reino de Deus, fazer sem ser vai gerar escândalo. Você se lembra lá quando Paulo vai em alguns lugares, Paulo está pregando, de repente vem um grupo de gente, Paulo, olha, teve um grupo de pessoas que expulsou os demônios em nome de Jesus, o Nazareno, e ainda apanharam dos demônios. Por quê? Porque fizeram sem ser. E sabe, aí fora tem um monte de coisa acontecendo errada, porque a igreja nunca doutrinou e nunca estabeleceu bases de fundamento. Mas essa casa é uma casa que dá destino, que dá paternidade, é uma casa que dá discipulado. Ei, você veio aqui nessa noite para aprender. Ei, eu vou construir, eu vou ser, mas eu vou fazer obras poderosas também. Aleluia. Aleluia. Agora eu acho tão incrível porque dentro desse modelo de discipulado de Jesus, nós vimos o quê? Nós vimos um ambiente nele tão poderoso. Nós vimos um ambiente tão poderoso nesse ambiente de discipulado de Jesus. Pastor Bruno, que ambiente foi esse? Ele se esvaziando. Jesus não guardou para si, ele se esvaziou. Pastor, veja, tudo que Deus faz para depositar sobre a terra. Vou declarar, tudo que Deus faz para depositar sobre a terra. A Bíblia vai dizer o quê? Paulo vai falar aos Filipenses o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. Veja, qual que é o modelo de Jesus? É aquele que se esvazia. Eu não sei, eu não sou todo poderoso, eu me esvazio, eu sou menor, eu sou o que sirvo, eu sou o que dou destino, eu sou o que abençoo. Para criar o mundo, Deus usou o vazio. Você está aí comigo, amém? Porque era tudo sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E do vazio Deus cria tudo.
Para criar a nação de Deus, Deus usou o vazio. Deus entra no útero de uma mulher chamada Sara que está vazio. Deus pega um sêmen de um homem velho, que já não podia mais gerar. Tudo está vazio. E Ele estabelece a primeira nação. Aí a Bíblia vai falar que para estabelecer a era dos profetas, para romper o novo tempo, Deus vai usar o vazio, o útero de Ana, uma mulher que tinha o útero vazio, para gerar Samuel, que ia trazer um novo tempo. Aí a Bíblia vai falar que para o Salvador nascer, Deus usa o útero de Maria, que estava vazio, e o anjo do Senhor enche aquele lugar. Aí o Salvador vem e nasce, e para resgatar o mundo do pecado, Ele não apenas nasceu no útero vazio, Ele mesmo se esvaziou. Pastor, o que o Senhor está pregando? Ei, o verdadeiro discipulado é quando você se esvazia e deposita tudo sobre alguém. Eu queria só 3 para entender o que eu estou pregando aqui. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou se tornando homem. Ele se esvaziou se tornando escravo. Ele se esvaziou até um ponto de morrer na morte de cruz. Mas pelo que o Senhor o exaltou, Ele se esvaziou tanto, porque Ele viveu um crescimento tão extraordinário, porque Ele se esvaziou pelo que o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome, que no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Filho para a glória do Deus Pai. Tem alguém que pode aplaudir o Senhor por esse Deus? Você pode adorar a Ele, adora, rabacarabadarabacarabadaçou. Bota para mim João 19:34. Bota na tela para mim, por gentileza. Pastor, qual que é o sentimento? Pastor, eu posso liberar uma palavra profética nesse lugar? Amém. Sabe, a minha sensação quando eu entro nesse lugar não é qualquer ambiente, não é qualquer igreja. Eu não falo isso à toa. Tem igrejas que têm características, tem igrejas que têm, mas a minha sensação é que Deus depositou tanto na vida de vocês para derramar sobre essas pessoas, que eu vejo como se vocês se esvaziando, porque o sentimento é: eu me esvazio para que eles cresçam, eu me esvazio para que eles cresçam, eu me esvazio para que eles cresçam. Ei, há um tempo de crescimento para essa igreja. Quanto mais vocês se desgastarem e deixarem ser gasto pelas essas almas, mais Deus vai fazer crescer esse lugar. Há uma palavra profética de crescimento. Discipulado é isso. Discipulado é eu pegar a unção que eu carrego e depositar e liberar sobre a vida de alguém. Há unção nesse lugar. Olha só, Jesus se esvaziou a tal ponto. Ele já está morto, ele já está vazio na cruz. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ele se esvaziou, ele morreu vazio. Eu quero declarar: nada vai ficar em você. Você vai depositar sobre alguém, você vai liberar sobre alguém. Jesus, ele morreu completamente vazio. Esse é o poder do discipulado. Se você entendesse isso, o poder de uma conexão, de uma aliança. Não existe, escuta, não existe sucesso sozinho. Não existe crescimento sozinho. Tudo é fruto de uma aliança, de uma parceria, de uma conexão, de um discipulado. A natureza mostra que todo resultado, que todo fruto, que todo nascimento é fruto de um relacionamento. Você está aí comigo, sim ou não? Pastor, o que o senhor está falando? Falei isso, eu acho, a última vez que eu vim aqui. Quando você entende que você está no bom ambiente, você permite entrar no ambiente que Deus confiou ao seu pastor. Ele abre a porta e fala: vem, caminha junto. E você entra. Uau, isso é como um elevador. Tem o poder de te puxar para cima. Eu quero declarar, nesses dias Deus te trouxe para cá para ser promovido. Eu quero declarar que pessoas vão mudar de nível. Eu quero declarar que pessoas vão mudar de salários. Eu quero declarar que pessoas vão mudar de mentalidade. Eu quero declarar, irmão, você vai ver além daquilo que você tem. Você vai ver além daquilo que você possui. Agora, eu acho tão incrível, por quê? Porque tem gente que mesmo tendo um ambiente de discipulado saudável, ele decide caminhar com quem não deve. Diga ai. É o que Paulo vai falar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, Paulo vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas alguém que decide caminhar em discipulado, está lá em Provérbios 13:20, aquele que anda com sábios vai se tornar cada vez mais sábio.
Pastor, por que eu preciso caminhar debaixo dessa unção? Porque uma parte do teu futuro Deus depositou sobre a vida de alguém. Vou repetir. Uma parte da tua vida Deus depositou sobre a vida de alguém. Ninguém tem tudo sozinho. Ei, escuta, posso falar? Você não tem tudo sozinho. Ei, uma parte da tua vida Deus depositou sobre a vida de alguém. É por isso que Deus vai falar em Gênesis 2,18, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque o homem não vai ter tudo sozinho. Porque uma parte da nossa vida está dentro de alguém, está dentro de um ambiente. Você não está nessa igreja à toa. Posso falar algo para você? Você permite eu ser profético aqui? Você só está nessa cidade porque Deus sabia que aquilo que você precisa está nesse lugar. Você só saiu do teu estado, você só saiu da tua cidade, você só chegou nessa igreja porque Deus sabia que aquilo que você precisaria estaria aqui. Há um pão para esse tempo aqui, há uma estação para a tua vida que você vai ser alimentado aqui. Senhor, eu não estou entendendo. Você só está aqui, não é pelas tuas pernas, não foi tua escolha, não foi teu patrão. Você vive o que você vive, você trabalha onde você trabalha por fruto de uma palavra de Deus. Tem coisa que eu vivo, eu só cheguei na minha igreja, eu só tive o bispo como meu pastor, que acreditou no menino, numa criança, num jovem. Sabe por quê? Porque isso era fruto de uma profecia, de um ex que eu te digo. Ei, tem coisa que você vive hoje, você só veio nessa cidade porque um dia você ouviu: assim te diz o Senhor, eu tenho uma obra na tua vida, assim te diz o Senhor, eu tenho um novo tempo. Aí porque você ouviu um assim te diz o Senhor, Deus te trouxe para esse lugar, porque esse lugar carrega uma parte daquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por essa casa, você pode adorar a Deus por esse lugar. Escute, pastor, por que você diz que uma parte daquilo que Deus vai fazer na minha vida está dentro de uma pessoa, de um ambiente? Porque eu nunca vi ninguém se auto-ungindo, eu nunca vi ninguém se auto-enviando, eu nunca vi alguém se auto-consagrando. Uma parte daquilo que Deus quer fazer, Deus vai usar alguém. Eu queria tanto que você entendesse isso. Deus tem os seus caminhos. Eu fluo, eu sei que eu estou bem, mas Deus tem os seus caminhos. Eu estava pregando agora, eu me lembrei de Saul. Saul estava perdendo e perdido. Vou repetir, Saul estava perdendo e perdido, mas aquilo fazia parte da agenda de Deus para a vida dele. Ele estava perdendo e perdido, mas perdendo e perdido, ele chega no local certo, no ambiente certo, se conecta com a pessoa certa, que vai derramar uma unção para o novo tempo da vida dele. Sabe o que é isso? É plano de Deus. Você não está nessa igreja à toa, você está aqui por plano de Deus. Agora, eu acho tão incrível que esses resultados, as transformações que nós vamos viver, é fruto das parcerias, como eu falei, do discipulado, da aliança, da comunhão. Grava isso, uma parte daquilo que Deus tem para a tua vida está dentro de alguém. Me prova isso na Bíblia, eu provo. Paulo sem Barnabé seriam rejeitados. Vou repetir, Paulo sem Barnabé seria rejeitado pela igreja. Foi chamado por Deus, mas uma parte daquilo que Deus tinha para a vida dele estava dentro de Barnabé. Deixa eu declarar algo para você. Eliseu sem Elias seria só um simples agricultor. Mas agora quando Deus apresenta, porque tem gente que você conhece, outras Deus te apresenta. Quando Deus apresenta, ele para de ser um agricultor, ele começa a ser um profeta, uma voz para uma nação. Sabe por que tem gente que hoje vai para a internet e é um eco? Porque nunca teve a submissão e o coração ensinável para caminhar com alguém para se tornar uma voz. Então você só é um eco que reproduz aquilo que as pessoas falam. Mas Deus aí te trouxe para caminhar em discipulado, porque tem gente que vai ser voz profética nesses dias aqui. Eu sinto uma unção para liberar isso aqui. Escute, Timóteo sem Paulo seria só um jovem tímido. O pastor Bruno sem o bispo seria só um menino, talvez, do crime, da favela. Quando você parar para entender, o que seria a tua vida sem o teu pastor? Eu sinto uma graça aqui. O que seria a tua vida sem esse ambiente? O que seria a tua postura como mãe, como esposa, sem a casa da Esther? Como é que é o nome? A escola da Esther.
Irmão, se você entender o que o discipulado faz, o discipulado não reforma, o discipulado transforma. Vou repetir, o discipulado não reforma, ele transforma. O discipulado ele não remenda a tua vida, ele te ensina a viver uma vida nova. Eu queria só 3 para entender o que eu estou pregando nessa noite aqui. Agora eu preciso te falar também que as grandes tragédias que aconteceram na Bíblia foram frutos de associações erradas. Sabe por quê? Porque numa casa que tem discipulado tem Judas. Pastor, quem que é Judas? Eu tô indo aqui, mas eu estou fluindo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Está recebendo alguma coisa, amém? Me ajuda a pregar. É porque num ambiente, escuta, onde tem discipulado também tem Judas. Quem que é Judas? Judas é quem chegou com Judas é alguém que chegou com coração leal, de honra. Era o cara da confiança, era o braço direito de Jesus, mas em algum momento se perdeu. Pastor, por que ele chegou assim? Porque eu nunca iria confiar a tesouraria da minha igreja para quem eu não confio. Você confiaria a tesouraria da tua igreja para quem tu não confia, pastor? Não. Você nunca ia confiar, administrar a tua vida financeira a quem você não confia. Judas chegou por cima, o homem da confiança, mas aí se sentiu ofendido, e aí foi um desastre. Cuidado com as ofensas, porque às vezes as ofensas se tornam a isca de Satanás para te prender. Ei, posso pregar para você? O discipulado transforma, mas as associações ruins também nos desconstrói. Grandes tragédias foram resultados de conexões erradas. Ao invés de ouvir o pastor, ouvir o fulano. Ao invés de ouvir o ciclano, ouvir o outro. Pastor, o que o senhor está falando? O que seria de Sansão se não fosse Dalila, hein? O que seria desse herói da fé de um Sansão se não fosse Dalila? Você está aí comigo, amém? O que seria de Salomão se não fosse as alianças erradas, as mulheres, os povos, os reis? O que seria de Israel na fase da conquista de Canaã se não fosse 10 espias que o povo deu ouvido a eles? Ei, deixa eu falar algo para você. Você tem o direito de escolher nesses dias. Deus está falando, há um ambiente que transforma a tua vida, há um ambiente que melhora a tua vida, há uma casa preparada que te destrava, que te desafia a ser alguém melhor do que você é, mas você pode escolher com quem você vai estar conectado. Quando Deus quer te dar acesso a um novo ambiente, a uma nova fase da tua vida, Deus vai te apresentar alguém. Mas quando o diabo quer te paralisar, ele também vai te apresentar alguém. Você está aí comigo? Diga comigo amém. Você precisa entender essas coisas. Pastor, agora como que é o discipulado? O discipulado era Jesus tirando algo dele, entregando para os discípulos. O discipulado, o que é? O discipulado a gente vê em Adão e Eva quando são criados. Pastor, como que uma aliança, como que a gente anda como família, como unidade, como que a gente se torna um só como igreja? A Bíblia fala que quando Deus cria Eva, algo sai de Adão e é colocado em Eva. O discipulado é isso, é quando eu tiro algo meu e eu coloco em você, e aí você cresce por aquilo que eu depositei em você, aí você reproduz e faz isso com outros. Você está aí comigo, amém? Escuta, deixa eu falar algo para você. Às vezes as nossas parcerias, às vezes a gente caminha em discipulado, mas a gente só quer tirar, a gente nunca depositou nada. E discipulado é uma via de mão dupla. Eu tiro algo de mim e dou para vocês, mas vocês também depositam algo sobre a minha vida. Você está aí comigo, amém? Por isso que discipulado e honra caminham juntos. Eu queria só 3 para entender. Por isso que discipulado e honra caminham junto. Por quê? Porque enquanto você caminha dessa aliança, o seu pastor deposita, você também deposita honra, lealdade, fidelidade. Eu quero declarar, Deus vai levantar uma igreja fiel. Escute o que eu estou pregando. Deus vai levantar pessoas fiéis, pessoas que o tamo junto da boca vai ser o tamo junto do coração também. Tem gente, eu sei que é forte, mas que só tira. Isso aí não é discipulado. Onde só eu dou e um só tira, não é discipulado. Eu sou qualquer outra coisa, desculpa a palavra, talvez eu seja um parasita, que eu sugo, e aí quando o lugar não tem mais nada para me oferecer, eu vou embora. Você nunca entendeu o que é discipulado. Você está aí comigo? Diga comigo amém. Agora posso falar algo para você? O que faz
Lá na igreja nós estamos vivendo uma loucura, é verdade ou não é, o pastor Maci? Teve um casal que largou a empresa em Manaus, largou tudo, só por causa da igreja. Estão passando até alguns momentos de aperto financeiro, porque deixaram tudo e vieram. O que faz uma pessoa largar tudo e vir para um lugar? O que faz Pedro largar barco? O que faz Mateus largar a cadeira e a mesa que ele estava? O que faz isso? Sabe por quê? Sabe o que eles fazem? O que faz alguém gastar a sua juventude como Timóteo para servir? É porque tem gente, escuta, tem pessoas que têm o cheiro do nosso futuro. Eu estava falando aqui com o Felipe está por aqui ou não? Cadê o Felipe? Foi arrebatado? O Felipe era para estar aqui. Agora, se fosse ele, eu descia agora. Corre, Felipe, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, Felipe. Corre, Felipe. Corre, Felipe. Isso, Felipe. Pode ficar aqui. O que faz um jovem que eu conheço há 2 horas está num podcast comigo e está incendiado porque ama caminhar com um líder? Uau! O que faz alguém mudar de cidade e vir morar para cá? Repita assim: o poder do discipulado. Sabe por quê? Quando eu estava com o Felipe, eu percebi o carinho que ele tinha por esse lugar, por ser formado, por aprender. E aí sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendo, pastor? Eu sinto uma graça de Deus para pregar aqui. Tem gente que carrega o cheiro do nosso futuro. Vou repetir. Tem gente que a gente carrega o cheiro do nosso futuro. E quando a gente chega num lugar como esse, vê um pastor como esse, que está disposto a ensinar, a gente fala: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para o meu chamado. Sabe, tem gente que quando a gente se conecta, pastores e líderes, eu estou vendo um monte de gente com o olho cheio de lágrimas. Sabe por quê? Porque tem gente que quando a gente ouve, tem gente que quando a gente conhece, tem gente que quando a gente caminha junto, carrega o cheiro do nosso futuro. O nome disso é discipulado, é o poder da conexão. E eu quero te abençoar. Vai lá, dá um abraço do teu pastor, da tua pastora, aplauda o Senhor por isso. Tens liberdade de Deus. Você pode cantar isso? Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Você pode cantar isso? Você pode erguer as mãos um pouco? Espírito, quem sabe você precisa hoje se levantar. Quem sabe tem alguém que está com o coração ardendo para dar um abraço no seu pastor, para dar um abraço na sua pastora. Talvez tenha alguém aqui que está marcando a tua vida e você está louco para receber dessa unção. É o momento de erguer a mão e falar: oh, rabacarabadaçô. Há uma graça de Deus, há uma unção. Você pode cantar isso? Eu sou tua. Se a banda quiser subir comigo, vem comigo aqui. Nós já vamos acabar daqui a pouco. Mude as coisas, oh, rabarabada. Eu sinto uma unção de Deus aqui. Espírito de Deus, oh, xarabacarabadarabaдаçou. Eu vou te dar 1 minuto para adorar mais um pouco. Eu sou tua. Tem alguém que pode orar em línguas? Tem alguém que pode atrair essa presença para esse lugar? Cuide as coisas de lugar. Eu sou tua. Oh, eu estou sentindo ele encher esse lugar. Xarabacarabadarabacarabadaçou. Cuide as coisas. Escute, fica assim como você está.
Sabe por que o nosso coração se incendeia quando a gente está perto de algumas pessoas? É porque é como se elas nos atraíssem para o nosso futuro, é como se elas nos puxassem para o nosso futuro. Sabe por que você está nessa casa? É porque você vê paternidade no coração dos seus pastores, você vê verdade, você vê discipulado. Eu queria só 3 que pudessem celebrar ao Espírito Santo por aquilo que Ele está gerando nesse lugar. Escute, a Bíblia vai falar do paralítico de Cafarnaum. Repita comigo: paralítico de Cafarnaum. Escute, nós já vamos orar. Dá só atenção agora, 1 minuto. A Bíblia vai falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Pastor, quem era esse homem? Era um homem rejeitado pela sociedade, era um homem esquecido pela sociedade, era um homem que ficava às margens da sociedade, porque ele era paralítico. Ele achava que ele nunca ia ser importante para alguém. Ele achava, escute bem que eu estou pregando, o que eu estou falando. Ele achava que nunca ia ser importante para alguém. Aquele paralítico achava que nunca alguém ia se conectar com ele, porque ele não tinha nada para oferecer. Até que ele tem acesso a uma comunidade de 4 amigos, repita assim: 4 amigos. Uma igreja, um grupo de discipulado. Aquele paralítico se conecta com alguém que valoriza ele não por aquilo que ele é ou por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que aqueles homens carregavam, pela fé. Pastor, o que é caminhar em discipulado? É isso, é você estar em ambientes que as pessoas não vão te valorizar por aquilo que você tem ou por aquilo que você é, mas por aquilo que elas carregam, a fé de ver alguém sendo transformado, levantado. Escuta, aquele paralítico, ele não conseguia ir com as próprias pernas. Aquele paralítico, ele estava embaixo, mas agora porque ele decide caminhar em discipulado, alguém caminha e carrega eles. Ele tem perna, mas não tem força. Ele não consegue chegar, mas porque ele caminha em discipulado, em aliança, ele chega no lugar que a presença transforma ele. É esse o poder do discipulado. Você está aí comigo, amém? Só que a Bíblia vai falar também de outro paralítico, se eu não me engano, de João capítulo 5, que ficava na beira do tanque. Jesus pergunta para ele: vem comigo aqui, ó. Depois você ora, depois você se conecta. A Bíblia vai falar que Jesus pergunta para esse paralítico: ei, por que é que você não foi curado ainda? E ele vai falar assim: é porque todas as vezes que o anjo mexe as águas, vai alguém no meu lugar e pula primeiro do que eu naquele tanque. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, porque a gente insiste em caminhar sozinho. Vou repetir, tem coisas que ainda não aconteceram na tua vida, porque você está insistindo em andar sozinho, mas Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir: ei, você precisa se abrir para um discipulado, o discipulado te levanta. Você está aí comigo, amém? Irmão, você não sabe o poder que fez Moacir, pastor Moacir. Pastor, o senhor não tem ideia, pastor, daquilo que foi para mim caminhar com gente que me ajudou. Quando eu me converti numa igreja chamada Assembleia de Deus. Você está aí comigo, amém? Pastor, e as irmãs, elas tinham um coque, aqui não tem ninguém. E aquele coque parecia que era uma antena que ia até o céu. Aquelas mulheres eram do fogo, eram no manto. E no começo da minha conversão, o pessoal aqui é do Rio, o pessoal é do fogo. Sei que vocês estão mais assim, enrustidos, mas eu sei, tu já riu. Eu sei que tu gosta de dar lugar. Deixa eu falar assim: ei, aquelas irmãs eram no manto, era do fogo. E quando eu me converti, eu andava com ela nas vigílias, para um lado, para o outro. Você não tem noção o que a fé daquelas irmãs geraram no meu coração. Ei, eu estou falando, não dá mais de andar sozinho. Você precisa estar conectado com alguém. Você está aí comigo, amém? Vem comigo, deixa eu acabar aqui. Os 4 amigos. Agora, esses discípulos, eles levam Jesus. Eles levam o paralítico para perto de Jesus. Já vou acabar, último texto. Mas quando eles chegam na casa, em Cafarnaum a casa estava cheia. Não tinha como entrar. O texto vai dizer assim, que não existia lugar na casa. Repita comigo para vir comigo aqui, ó. Não existia lugar na casa. Mas olha só, alguém que caminha com discipulado conseguiu entrar, mesmo não tendo lugar.
Sabe por quê? Porque discípulo que é discípulo não olha para lugar, não olha para púlpito, não olha para microfone, não olha para posição. Discípulo que é discípulo, ainda que esteja cheio, vai sempre encontrar lugar na presença de Jesus. Aqueles que estavam de fora não entravam porque não tinham lugar para sentar, não tinha uma cadeira. Mas deixa eu falar, essa igreja vai crescer muito. Não vai ter microfone para todo mundo, não vai ter cadeira para todo mundo, mas vai ter espaço para quem for discípulo e quiser a presença. Você está aí comigo? Diga comigo, glória a Deus. Agora eu fico imaginando o seguinte: quando eles entram, quando eles chegam, alguém poderia perguntar: tá, ele é paralítico, mas por que vocês só chegaram agora? Vocês não são. Pensa, 4 homens, é um discipulado, é uma casa de discipulado aquilo dali, que quem tem fé para transformar quem não anda. Eles chegam e talvez na porta pudessem perguntar: por que vocês só chegaram agora? Ele é paralítico, tudo bem, e vocês 4 só chegaram agora por quê? Faz sentido esse meu pensamento, sim ou não? Sabe por quê que a gente chegou agora? Porque a gente não está pelo lugar de chegar primeiro. Porque no reino de Deus não é importante quem chega primeiro. No reino de Deus é importante não chegar sozinho. É trazer mais alguém, é convidar mais alguém. É como, escute, é como se eu aprendesse com isso o quê? Que não é importante eu chegar primeiro. Eu posso até chegar por último onde Jesus está, desde que eu esteja trazendo alguém que precisa. Isso é discipulado. Eu quero declarar: você não vai mais vir para a igreja sozinho. Aquilo que você recebe, você vai depositar em alguém. Você vai trazer alguém para esse lugar. Eu posso ouvir um glória a Deus? No reino de Deus, o lindo não é quem chega primeiro. O lindo é quem chega atrasado, mas trazendo mais um. Eu quero declarar que você vai até chegar atrasado, mas você vai chegar atrasado porque você foi na casa de alguém que tem perna, mas não anda. E você falou: você não anda, mas você tem alguém que te discipula. Vai que eu vou te levar para perto da presença, para perto de Jesus. Aí escuta, eles têm uma ideia, eles têm uma visão. Eles falam assim, esses homens. Estou falando sobre discipulado, está fazendo sentido para você, sim ou não? Eles falam assim: nós vamos entrar por cima. A casa está cheia. O que ia acontecer se eu estivesse pregando aqui e abrisse o telhado, e abrisse o forro, e todo mundo começasse a olhar, e todo mundo começasse a ver eu descer, ou alguém descer para ali? O que ia acontecer com a minha pregação? Você ia prestar atenção em mim, sim ou não? Você ia olhar para onde? Olha só, e olhar para o teto. Veja, esses homens estão abrindo um buraco do teto. Agora todo mundo para olhar para cima. Os homens, vejam, têm até vontade de descer, mas eles sabem, o discipulado de verdade, não é eu descer, mas é eu preparar caminho para quem precisa chegar primeiro. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quem decide caminhar em discipulado, quem decide caminhar cuidando de alguém, quem decide depositar a sua fé sobre a vida de alguém, vai sempre chamar o olhar das pessoas. Ei, tem alguém que vai começar a olhar para você por causa do teu posicionamento, por causa do teu comportamento. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Aquele homem agora foi curado. Aquele homem agora foi curado, por quê? Por causa do poder do discipulado. O paralítico do tanque nunca viveu um milagre, por quê? Porque insistia em andar sozinho. Tem coisa que você nunca experimentou na sua vida, porque você ainda está fechado para caminhar com alguém. Mas hoje Deus vai te abrir. Você acredita nisso, amém? Eu quero orar por você. Fez sentido o que eu preguei para você? Então nós vamos adorar. Vocês podem escolher a canção. E pastor, posso chamar eles aqui para orar rapidinho? Posso chamar, pastora? Então eu quero chamar você aqui. Eu não vou insistir. Sabe por quê? Porque o discipulado verdadeiro, o líder verdadeiro, o pastor verdadeiro que está aí, a gente não precisa fazer muita petição. Sempre foi um prazer eu estar no altar. Você vai rasgar seu coração a Deus. Eu queria pedir para os pastores, pastor Denis, a pastora, orarem pelas pessoas junto comigo. E você vai começar a crescer em adoração. Existe uma unção. É como Paulo escreve a Timóteo: não esquece o dom que há em ti, o qual eu liberei por imposição de mãos e palavra profética. Meu Deus. Há coisas preciosas que você recebe por um toque do seu pastor.
Há coisas preciosas que você recebe por uma palavra profética do teu pastor. Eles vão orar por você junto comigo. E eu quero declarar que vai ser uma noite de ativação poderosa. Eu quero declarar que uma unção nova será liberada. Atos capítulo 4, estavam todos reunidos numa casa. Paulo colocou as mãos, eles oraram, a casa tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero declarar que hoje isso vai acontecer aqui. Xarabacarabadarabacarabadaço. Xereberebearabacarabadarabacarabadas. Robocorobodossuriecarabadarabacarabadas. Há uma graça de Deus. Sopra o Espírito Santo. Uma unção nova, uma unção nova, uma unção nova, uma unção nova, uma unção nova. Erabarabadarabababaço. Se você não ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Comece a receber dessa unção. Eu já vejo Deus enchendo pessoas. Eu vejo Deus enchendo pessoas. Eu vejo pessoas sendo cheias para um novo tempo. Shurabarabacarabadarabacarabadarabadaço. Erebearabadarabacarabadaço. Rompa, 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 rompa. Receba da unção que está sobre essa casa. Receba da unção que está sobre essa casa. Arabarabababababababacarabaдаço. Xerebereberabara. Que eu diminua. Pessoal da dança, me ajuda de forma profética a dançar com a sua glória. Eu declaro uma unção, Senhor, sobre esse jovem, como um dia eu recebi que mudou a minha vida. Eu declaro uma unção, Senhor. Eu declaro pastores sendo levantados, líderes sendo levantados, que o desejo e a vontade de ser usado aumente. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Eu declaro mais, mais, mais. Oh, Shurabarabacarabadarabaço. Erebarabadarabacarabadaço. Eu declaro, Senhor, uma unção nova. Eu declaro uma unção nova. Oh, Surabarabacarabadaço. Eu declaro mais de ti, Senhor, como uma voz profética, Jesus. Até transbordar, Deus. É uma unção que ativa para um novo tempo. Um novo tempo de serviço. Um novo tempo de entrega. Eu sinto o tempo dessa casa gerar filhos espirituais. Eu sinto as dores de parto. Eu sinto as dores de parto. Ei, de filhos, filhos e filhas. Filhos e filhas que estão sendo gerados nessa noite. Eu quero declarar, é muito grande, é muito além, é muito maior. É muito maior, é muito maior. Eu sinto a bolsa estourando. Um tempo de rompimento. Um tempo de rompimento. É um tempo de rompimento. Shurabarabacarabadarabadarabadaço. Xereberebearabarabadarabadarabadaço.
escute, olhe para mim. Eu sinto uma graça no pregar aqui. Eu sinto um crescimento de pessoas chegando tão grande. É como se essa igreja estivesse gerando, pastor Denis. É como se tivesse algo de Deus sendo gerado aqui. É um tempo de rompimento. Escute, até amanhã sinais vão acontecer. É como se hoje a minha palavra é: Deus está gerando, vai nascer. É um tempo, a bolsa estourou, mas vai nascer um tempo poderoso amanhã sobre esse lugar. Amanhã é o marco. Amanhã é o marco. Nós estamos entrando no 9º ano, 9 meses. Uau! É o 9º ano, é o 9 meses, é o 9º ano, é como se fosse 9 meses, está gerando, vai vir para fora. Eu sinto um ambiente profético, a bolsa está rompendo, a bolsa está rompendo, muita unção, muito crescimento. Shurabarabacarabadarabacarabadaçou. Escute. A sensação que eu tenho é o quê? Deus restringiu alguns tipos de alimento. O altar dessa casa era seletivo. Por quê? Porque enquanto a mãe gera, ela não pode comer qualquer coisa. Eu sinto no meu espírito, Deus preservou esse tempo, essa estação, mas há um rompimento do céu sobre esse lugar. Escuta, ainda nesse ano, esses são dias, escute, esses são dias que Deus vai colocar. Talvez tem muita gente mais na frente desse ministério, mas Deus vai fazer com que vocês saiam daqui e cheguem lá na frente, porque quem está gerando tem prioridade. Eu vou declarar: quem está gerando tem prioridade. Quem está gerando tem prioridade. Se prepara, se prepara. É um tempo de Deus aumentar a influência. É um tempo de Deus aumentar a expansão desse ministério. É um tempo de outras pessoas ouvirem aquilo que está sendo gerado aqui em Jaraguá do Sul. Eu abençoo essa casa, Deus. Eu abençoo os líderes dessa casa, Pai. Eu abençoo os pastores dessa casa, Pai. Eu quero declarar, Espírito Santo, um tempo novo, Pai. Abertos ao discipulado, desejosos por aquilo que os líderes carregam. Eu quero declarar, Senhor, paixão, paixão. Paixão vai ser o combustível dessa próxima estação. Uma igreja apaixonada por aquilo que o Senhor está gerando. Eu abençoo em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Desculpa. Muito obrigado. Se você não me segue ainda, me segue lá. Pastor Moacir vai estar lá atrás, eu vou estar lá também. Quero dar um abraço em você. Olha para quem está do teu lado e profetiza, porque o culto foi profético. Declare: hoje você vai me dar um livro. Ixi, travou de novo. Hoje você vai me dar um livro. Se você foi abençoado, abençoe lá, passe lá, compre um livro, abençoe, compre um kit. Que Deus abençoe vocês, amém? Obrigado, pastor. Vamos cantando. Vamos cantando para a gente encerrar. Vamos cantar. Amanhã é sábado. Você pode dormir até 11 da manhã. Aviva-nos, aviva-nos. Ação com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh,
até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Aonde? Diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou não descansar. Até que o Senhor venha, eu vou contar a minha vida diante do teu altar. Porque com uma ferida de fome por ti, com uma ferida de sede por ti, faz-me a clamar e a suportar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Ei, glória a Deus! Vamos para a saideira? Vamos para a saideira? Prometo que eu paro nessa. Haga a terra tremer com seus... Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Dê o seu melhor aplauso a Ele.